Boa noite. No programa desta quarta-feira, a gente entrevista Ulisses Reis, professor da UFERSA e pesquisador de Direito Eleitoral. Você de casa pode participar, interagir conosco, porque a gente vai falar também sobre debate. Hoje teve a primeira reunião com representantes dos municípios da região. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Nesta quarta-feira, a gente fala sobre direito, mas também sobre números, dados. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, através do Divulga Cand Contas, nós já temos registro de 207 candidatos à Câmara de Mossoró e 4 ao Executivo moçoroense. Até a minha última consulta, agora há pouco, não constava ainda uma candidata, que está colocada como pré. A gente vai falar sobre números do eleitorado, também o confronto com números do IBGE, a importância deste tipo de levantamento e que movimentos eles evidenciam, neste momento da campanha eleitoral. Tem também um levantamento com relação já à declaração de bens de alguns candidatos ao Legislativo de Mossoró. O professor Ulisses Reis é professor de Direito Constitucional, especialista também em Direito Eleitoral. E você de casa participa conosco, manda sua mensagem no WhatsApp 988028941 e no Instagram, @Cenário Político TCM. Vamos de informação. Candidatos ao pleito deste ano precisam ficar atentos à prestação de contas dos valores da campanha eleitoral. Está chegando a época de campanha eleitoral, a partir do dia 16 de agosto. Os candidatos a prefeito e vereador em Mossoró têm um teto máximo de gastos durante esse período, com o do prefeito sendo de mais de 4,3 milhões e dos vereadores limitados a R$ 289 mil. O jornalismo TCM foi para as ruas para perguntar o que é que a população acha disso. O que é que você acha disso? É muito dinheiro, é pouco dinheiro? Eu acho um absurdo para os prefeitos. E para os vereadores eu acho ainda até um pouco, para a quantidade de eleitores que tem em Mossoró. É muito dinheiro para estragar e fazer política. Deviam ver os buracos que existem aí, as lacunas que existem precisando de dinheiro, como entidade de caridade e outras coisas demais. Pelo visto, o pessoal na rua não concorda muito com a quantidade estabelecida para esse teto de gastos. Mas vocês sabiam que, além disso, os candidatos não podem inserir todos os tipos de despesas dentro dessa quantia? É o que explica uma especialista, que é contadora e professora universitária. O candidato ele se limita a gastar com aquilo que está permitido na lei. Por exemplo, com adesivos, aqueles santinhos que a pessoa recebe, com o número do candidato. Pode gastar com bandeira, pode gastar com comitê, pode gastar com veículo. Pode gastar também com o pessoal, por exemplo, o próprio contador, ele entra como uma despesa de campanha, o advogado para defender essas contas, para ficar respondendo à justiça eleitoral, e com pessoas, tipo uma pessoa que vai segurar uma bandeira, uma pessoa que vai com ele pedir votos, um administrador financeiro para cuidar das contas enquanto ele está dedicado nesse período eleitoral em angariar votos. Entre as proibições de determinados gastos, como o gasto eleitoral, estão despesas pessoais dos candidatos, como combustível para o próprio carro, remuneração, alimentação e hospedagem, não só do candidato, como também de um motorista, caso haja um. A discriminação dos itens utilizados durante a campanha eleitoral é importante para manter a isonomia do processo, para que não entre nenhum tipo de gasto irregular ao longo da campanha. E o candidato que violar qualquer tipo de situação que não esteja prevista pode sofrer sanções. A depender da quantidade daquela despesa na prestação de contas dele, a justiça vai pesando, tipo assim, foi uma, isso representa quantos por cento do total de despesa? A depender da quantidade, as contas dele podem ser julgadas como reprovadas, ali dependendo do percentual, e a depender do que é aquele erro ali, do que está acontecendo, ele pode até não assumir ou perder posteriormente o mandato.
pode ser assunto aqui também da nossa entrevista com o professor Ulisses Reis, da UFERSA. Você de casa já deve ter visto um levantamento que saiu essa semana, inclusive. O professor Ulisses Reis é pesquisador da área do Direito Constitucional e do Direito Eleitoral da UFERSA. Doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. A gente publicou recentemente e comentou também na Rádio 95 com relação ao levantamento, onde coloca a idade de cada eleitor de Mossoró vinculado também aos números do IBGE. E esse artigo está publicado lá no diariopolitico.com.br. A gente comentou lá na Rádio 95 FM. O professor Ulisses vem falar sobre este assunto, mas vai falar também sobre o que a gente acabou de ver aí, o financiamento de campanha. O que se interessa, né? São vários os assuntos. A gente começa já, porque o título lá do artigo do professor, juntando esses números, é Idade importa nas eleições de Mossoró de 2024? E aí o professor explica, né, todos os detalhes com relação a este levantamento, a esta estratificação, idade e gênero. Professor, analisando os números que foram colocados, né, e fazendo este cruzamento, quem é que demanda da maior fatia do eleitorado de Mossoró que o político que está nos acompanhando, o candidato ou os articuladores precisam ficar atentos e que farão a diferença nessa corrida eleitoral? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, você telespectador e telespectadora que nos acompanham de casa. Na verdade, Vanúvio, a vontade de fazer esse cruzamento, como você bem adiantou, essa estratificação por gênero e idade, se deu a partir de uma curiosidade que nós temos lá na universidade, no meio dos nossos estudos, que sempre buscam tentar espelhar a quantidade de votos que candidatos fazem nas eleições locais ou gerais a partir de diversos fatores. Fatores como gênero, fatores como idade, fatores como nível de financiamento eleitoral, fatores como o tipo de cargo que se está buscando e por aí vai. E um dos mais interessantes é a idade, né? A idade e o gênero do perfil do eleitorado. E como idade e gênero são questões mais estruturais, que estão mais sedimentadas na sociedade, nós resolvemos olhar para isso. E olhar para isso somado ao fato de que nós tivemos um censo do IBGE que saiu agora em 2022, né? Com 2 anos de atraso. Então, qual foi a percepção do nosso grupo de pesquisa, do nosso laboratório de métodos quantitativos em direito? Foi olhar a pirâmide etária do país, que foi exposta em 2022, e aí agregar a esse olhar uma série de estudos que mostraram que o nosso país está passando por um processo de amadurecimento cada vez mais consolidado. O pessoal da economia está muito preocupado com isso, por conta das implicações disso para o mercado de trabalho. Nós agora deixamos de ser um país jovem, com uma pirâmide etária majoritariamente na base e que depois vai se afunilando para cima. Agora a gente tem uma pirâmide etária geral num contorno bem diferente, o telespectador pode ver, é só entrar no site do IBGE. E a nossa dúvida era, será que essa pirâmide etária, nessa figura, ela se assemelha à pirâmide etária dos eleitores de 2024 em Mossoró? E aí a gente foi lá no site do TSE, na parte dos dados abertos, pegamos o retrato do eleitorado do dia 15 de julho, que é o mais recente, que são os 184 mil e tantos eleitores que vão às urnas, e encontramos um retrato um pouco diferente. E isso nos deixou bastante impressionados. Por quê? Porque a pirâmide etária da população em geral, ela mostra uma certa estabilidade entre jovens e adultos de idade média, até 50 anos, 60 anos, por aí. Depois ela começa a se afunilar a partir dos 60 anos, até chegar no pico dos 100 anos, com a quantidade para o gênero masculino e feminino, de certa forma modesta. A pirâmide dos eleitores moçoroenses não tem esse comportamento. Ela começa de forma bastante tímida, depois ela vai se alargando para eleitores de meia idade, depois ela fica bem mais tímida novamente com eleitores já idosos com mais de 60 ou 70 anos. E bem interessante porque o que é que difere? O que é que difere no sentido macro? A pirâmide do IBGE com a pirâmide dos nossos eleitores aqui em Mossoró. É justamente a proporção que fica na base. A proporção da base está bem distinta. Se a gente pega a pirâmide eleitária dos eleitores moçoroenses e a pirâmide do IBGE, nós vamos ver que na base a do IBGE está bem mais larga e a nossa está bem estreitinha. O que está demonstrando, e os dados estão lá, inclusive no seu site, para quem o telespectador ou telespectadora quiser ver, que jovens entre 16 e 18 anos não constituem nem
1% direito do eleitorado moçoroense, porque são cerca de 0,6% para as mulheres e 0,4% para os homens. Então, a gente vai ter uma participação, eu diria, baixa do eleitorado jovem em Mossoró nessas eleições. Seria interessante a gente ver em outras cidades, até mesmo em capitais, mas por hora a gente só está com Mossoró. Mas agora tem informação. A TCM reuniu coordenadores das campanhas de candidatos que vão participar da série de debates eleitorais elaborados pelo Grupo TCM a partir de setembro. O encontro reuniu coordenadores das campanhas voltadas aos candidatos ao Executivo de municípios onde os nossos serviços estão presentes e para os quais teremos debates acontecendo durante as eleições 2024. O encontro de hoje ele reúne os representantes das candidaturas das cidades de Apodi, Pau dos Ferros e Açu. Os 3 debates que vão acontecer aqui no Grupo TCM, marcando também esse calendário de eventos das eleições 2024. E hoje serão apresentadas as regras dos debates para esses 3 representantes, né? Os representantes, melhor dizendo, dessas 3 cidades, de cada uma das candidaturas. São cidades em que a disputa ela é polarizada, são 2 candidatos, então, como a regra vai ser a mesma, esse momento vai ser para a apresentação dessas regras, ciência, tirada de dúvidas, com o objetivo, naturalmente, de garantir a segurança de cada um que vem participar do debate. A assessoria da candidata Mariana Almeida, do PSD, não compareceu à reunião e afirmou incompatibilidade de agendas para o dia do debate. O debate será realizado no dia 2 de setembro, com os candidatos à Prefeitura de Pau dos Ferros, com a candidata ou não. A partir do momento que ela não compareceu à reunião, ela tem um prazo de 72 horas, né, para reconsiderar essa negativa ou não, mas o debate será realizado. Os debates representam uma parte do projeto Eleições 2024 TCM. Todo o processo é acompanhado por uma equipe jurídica que garante a transparência e a lisura do nosso trabalho. O setor jurídico ele é crucial para esse momento, né, das eleições. Ele que vai estar acompanhando todo esse processo eleitoral que vai ser acompanhado pelo nosso Canal 10. Então vamos estar sempre buscando a legalidade, buscando os direitos e deveres tanto dos candidatos como também dos nossos eleitores que estão acompanhando esse processo com nossa cobertura no canal. Então, a assessoria jurídica ela é crucial para poder, vamos dizer, fiscalizar e dar uma segurança maior aos candidatos. Esse é mais um passo que contribui com a missão de deixar o telespectador informado em relação a todo o processo eleitoral. Os debates entre os candidatos já têm data para acontecer, no início de setembro. No dia 2 de setembro, o debate será voltado para a cidade de Pau dos Ferros. Dia 3, acontece o encontro entre os candidatos à Prefeitura de Açu. No dia 4, será a oportunidade de acompanhar as propostas de candidatos ao município de Apodi. E, por fim, no dia 5, o debate será entre os candidatos que disputarão a Prefeitura de Mossoró. É importante a gente dizer sobre o debate lá do município de Pau dos Ferros. A data está mantida, como reforçou aí a Manuela de Souza em sua reportagem, porque se a prefeita Mariana Almeida quiser participar, ela vai poder participar deste debate no próximo dia 2. Mas o fato é que a TCM ofereceu de início, né, a data 4 de setembro, isso de acordo com a nossa programação aqui da TCM e com os outros municípios, a data 4 de setembro, que seria na quinta-feira. No entanto, a própria coordenação da campanha de Mariana alertou que seria a data magna do município, né? Seria ali um momento de comemoração da emancipação política de Pau dos Ferros. Nós fizemos o nosso papel de organizar este calendário da melhor forma possível, tanto que do dia 4 foi ajustado para o dia 2, para o início da semana, fazendo aí essa troca com o debate que seria realizado em Apodi. Mesmo com esta mudança de data, depois veio uma outra justificativa da coordenação da campanha, afirmando que seria a data da realização da FINECAP, lá em Pau dos Ferros. Ou seja, já uma outra justificativa para a não participação da prefeita Mariana no debate aqui da TCM. Isso foi o que aconteceu.
está tudo registrado nas conversas de WhatsApp, nos envios das solicitações, nos pedidos de participação, inclusive desta reunião que aconteceu hoje. A coordenação da prefeita Mariana não veio participar desta reunião, deste encontro, a quem a gente respeita, obviamente, e que não se interessou em participar do debate aqui da TCM. Existe uma programação montada para esta nossa cobertura especial que não começou na semana passada, nem no mês passado. Essa programação está sendo montada desde janeiro, ou até mesmo antes disso. Então, com muito tempo de antecedência, essa programação já estava estabelecida. Mudar a conveniência de qualquer campanha seria um desrespeito à própria dinâmica do trabalho aqui da TCM. Portanto, está mantida a data 2 de setembro para o debate de Pau dos Ferros. Se a prefeita aceitar participar, vai vir junto com o outro candidato, Leonardo, que confirmou a participação, e teremos o debate. Caso contrário, a TCM já tem uma outra forma, né, de ocupar esta data, né, também fazendo com que o eleitor de Pau dos Ferros tenha acesso às informações, às candidaturas aí daquele município. Então, o que aconteceu foi isso, né? Então, a gente vai seguir a nossa programação com os debates das cidades daqui de Mossoró. Amanhã vai acontecer a reunião com os representantes das candidaturas aqui de Mossoró. Então, a gente vai seguindo e, claro, você acompanhando tudo sobre essa nossa cobertura especial, que é a maior cobertura das eleições 2024 do estado do Rio Grande do Norte. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Ulisses Reis. Professor, tendo em vista esta mudança na pirâmide, como o senhor falou, pirâmide etária e de gênero, né, em comparação com o IBGE e do TSE, a gente vê esse alargamento no meio, né, dessa meia-idade. Isso faz com que o político se preocupe com temas ligados a essa parcela da população? Olha, Ivanov, eu acho que isso é até uma conclusão inevitável, né? A partir dos dados, quando a gente teve a oportunidade de brincar um pouco com eles e refletir, eu tirei pelo menos 2 conclusões parciais, né? Conclusões que podem servir talvez de conselhos, como você estava falando. Dizem respeito, uma à questão do gênero e outra à questão da idade em si e do recrutamento de votos a partir da idade, né? A primeira questão do gênero. Para todos os segmentos das faixas etárias em que a gente investigou, mulheres são maioria no eleitorado. Maioria esmagadora, percentual, predominância nas faixas etárias a cada 10, 15 anos de 10%, 5%? Não. Com exceção da faixa etária dos 17 anos, todas as demais têm predominância de mulheres, mas essa predominância varia entre 0,5% a 1,5%, né? Então, isso já nos traz uma ideia de que os candidatos e as candidatas, e a gente já sabe que nós temos majoritariamente candidatos homens em Mossoró, não podem esquecer, na construção das suas propostas e no diálogo com o eleitorado, de acenar ou de demonstrar para o eleitorado feminino que as políticas públicas que eles estão suscitando, que as melhoras que eles estão anunciando, têm que ter em mente também o eleitorado feminino, né? Esse diálogo foi fundamental, pelo que a gente lembra, na eleição geral de 2022, e essa continuará sendo a tônica nessa eleição de 2024, ao meu ver. E o segundo ponto, eu acho que é até um pouco mais sensível, por assim dizer. Onde os candidatos e as candidatas podem recrutar votos, mais ou menos. O meu conselho seria que, se eu fosse candidato ou candidato, estivesse conversando com algum agora, eu diria, tente atirar no eleitorado de meia-idade. Tente buscar e recrutar o maior número de votos entre eleitores e eleitoras que estão mais ou menos naquela faixa entre os 24 e 59 anos de idade. Por quê, né? Porque candidatos e candidatas que, eventualmente, em Mossoró, claro que eu estou falando para a população de Mossoró, queiram apostar exclusivamente em um eleitorado mais idoso, um eleitorado mais jovem, eles vão ter alguma dificuldade adicional pelo fato de que é impossível para um candidato ou uma candidata ter a totalidade dos eleitorados desses grupos etários. Nenhum candidato ou candidata, seja de idade mais madura ou seja de idade mais jovem,
vai conseguir 50%, 60%, 70% ou 100% dos votos das pessoas que têm entre 16 e 20 anos ou dos votos das pessoas que têm mais de 60 anos. Todos os candidatos, apesar de alguns se identificarem mais com essas faixas etárias, vão disputar votos com todos os outros 200 na Câmara Municipal nelas. Então, é um público muito apertado para você apostar só nele. Dito isso, a ideia é que existirão candidaturas que sinalizarão para as pessoas mais maduras, existirão candidaturas que sinalizarão para pessoas mais jovens. Porém, elas não podem, sob pena de fracassarem, ao meu ver, acenar também bastante para o eleitorado mais maduro, os adultos mais maduros, entre 20, 25 até 59 anos. Por quê? Porque o bolo é maior. E como o bolo ou o pote de votos é maior, existe uma probabilidade maior também de ele conseguir, disputando lá dentro, conseguir mais votos. Professor, virando a pauta, falando sobre a primeira reportagem, né, que a gente trouxe aqui no cenário político sobre recursos, né, disponibilizados, fundo eleitoral, responsabilidade, claro que todos os candidatos precisam ter na prestação de contas, enfim. Mas, professor, existe hoje uma preocupação enorme dos políticos de sustentarem as suas campanhas, né? Não existe mais financiamento privado de campanha. Eu não sei se o senhor tem essa mesma percepção, mas a gente está nas eleições de 2024, eleições municipais, mas de olho em 2026. Os políticos já estão... O político sempre pensa adiante, sempre pensa no futuro. E a gente está vendo que muitos deles já estão lá nas eleições gerais. Tem a ver com o fundo eleitoral? Olha, eu acho que se o político não tenta antecipar o comportamento de hoje pensando no amanhã, ele tem algo errado com a carreira dele, né? Provavelmente ela não vai chegar muito longe. É natural que o político trabalhe hoje já pensando no amanhã. Dito isso, assim, só uma pequena correção de percurso é que o financiamento privado existe ainda, mas ele é irrisório, né? O dinheiro que irriga a campanha eleitoral no Caixa 1, no Caixa Legal, é o dinheiro público, é o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que são esses 5 bilhões que o TSE autorizou, que o Congresso autorizou a liberação para ser utilizado nessas campanhas. Eu tendo a concordar, Vonúvio, com essa sua fala no seguinte aspecto. Com o fim do financiamento via pessoa jurídica, determinado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015, e com a reforma eleitoral de 2017, que criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e com a criação também da cláusula de desempenho, também chamada de cláusula de barreira, que é aquele requisito mínimo de quantidade de deputados federais que devem ser eleitos por um partido para ele continuar recebendo recursos do fundo e tendo tempo de TV, nós tivemos, ao meu ver, uma certa profissionalização da apropriação pelos partidos dos cargos que estão na competição eleitoral. E no momento em que os partidos eles se empoderam com mais dinheiro no bolso e os dirigentes partidários eles têm a capacidade de escolher quais campanhas eles vão querer que sejam mais irrigadas com recursos ou quais campanhas serão menos irrigadas, eles estão, numa eleição local como essa que nós vamos atravessar agora, de certo modo fazendo escolhas de onde é que eles vão colocar os candidatos que eles acham que têm mais potencial para firmar suas bases, para que quando vier a eleição geral, essas bases firmadas se traduzam em votos para a Câmara, para o Senado, para a Presidência e por aí vai, mas principalmente, Vanúvio, para a Câmara dos Deputados, porque o denominador que indica quanto tempo de TV e quanto recurso de fundo eleitoral e fundo partidário os partidos vão continuar recebendo é o quantitativo de deputados federais. Por isso, tamanha atenção na utilização do fundo, para garantir que os vereadores eleitos hoje, os prefeitos eleitos hoje, em 2026, se traduzam em bancadas cada vez maiores na Câmara dos Deputados. A gente tem percebido também uma diminuição nas candidaturas para vereadores, até mesmo candidaturas de prefeitos. A gente vê municípios aí que eram tradicionalmente envolto de disputas 3 nomes, 4 nomes. Hoje em dia são 2 nomes, um da oposição e um da situação. Isso está acontecendo cada vez mais. Aqui em Mossoró reduziu 52% a quantidade de vereadores. E o fundo eleitoral aumentou. Como é que é essa matemática, professor? Eu acho que as campanhas vão ter mais dinheiro para gastar, né? Os candidatos e as candidatas vão ter, no agregado, mais dinheiro para investir nessas suas candidaturas. O que acontece é que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado em 2017
E depois a gente teve a eleição de 2018, que ele nem foi implementado ainda, a bem da verdade, e veio a eleição de 2020, só que a eleição de 2020 aconteceu num momento muito conturbado, um momento de pandemia. E no momento de pandemia, até a própria campanha eleitoral corpo a corpo, ela foi impedida num grau máximo, ou num grau ótimo, por conta do distanciamento social. Então não havia um clima na sociedade predisposto o Congresso Nacional aprovar altos recursos em termos de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Na eleição de 2022, é uma eleição geral, que é uma eleição mais cara, porque os colégios eleitorais para deputados federais e estaduais são os estados, então são colégios eleitorais que o diálogo com o eleitor requer muito dinheiro, e para os cargos executivos, então, nem se fala, já houve o quê? Um crescimento substancial. Quando a gente chega em 2024, nós temos uma confluência de muitos fatores. A primeira eleição pós-pandemia, primeira eleição local pós-pandemia, uma eleição com a ideia de fundo eleitoral já consolidada e uma eleição no qual os deputados e os senadores estão muito empoderados em termos de utilização de recursos financeiros frente ao Poder Executivo e não se sentem constrangidos em aumentar cada vez mais o dinheiro disponível para os fundos eleitorais em termos de financiamento de campanha. Eu acho que a conjunção desses três fatores ajuda a gente a entender, a descrever e explicar o porquê que a gente pula de 2 bilhões em 2020 para 5 bilhões em 2024. E aí eu queria dizer, tanto a você quanto ao telespectador, que essa é uma análise descritiva, né, da conjuntura. Eu não estou fazendo juízo de valor, dizendo se eu acho isso adequado ou isso inadequado. Eu estou aqui tentando construir com você uma explicação um pouco assim de queima-roupa sobre por que 5 bilhões, né? Foi realizada hoje a 46ª sessão ordinária da Câmara de Mossoró, que foi encerrada mais cedo. Imagine por quê? Falta de quórum. Essa é a 11ª vez em que a sessão é prejudicada pela ausência de vereadores do plenário somente este ano. Previsto para a sessão de hoje estava a votação de um projeto de lei de autoria da ex-vereadora Larissa Rosado, que definia diretrizes para a política pública Menstruação Sem Tabu, que previa a conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes do município de Mossoró. A vereadora Marleide Cunha estava advogando pela pauta na Câmara e se manifestou sobre a não votação no plenário. Olha, eu lamento, mais uma vez, um importante projeto de lei que garante dignidade menstrual para as meninas, para as mulheres que sofrem com esse processo de não ter nem o mínimo básico em saúde, que é a questão do acesso a um absorvente, de não ter a conscientização desse processo. E um projeto que foi tramitado em todas as comissões que ia ser votado hoje, não foi votado por esvaziamento, por falta de quórum. É lamentável, mas nós vamos persistir nessa luta. Na próxima terça-feira vai estar em pauta e vamos continuar aqui. A sessão da Câmara Municipal de Mossoró acabou mais cedo, mais uma vez, prejudicada por falta de quórum, dessa vez antes da execução da ordem do dia. Prevista, hoje havia discussões de projetos de lei importantes que não puderam prosseguir devido à falta de vereadores no plenário. A gente conversou com Laurence Amorim sobre o assunto. A sessão iniciou e na ordem do dia, que necessitava do quórum de 12 vereadores presentes no plenário, os vereadores não estavam em plenário, uma parte dos vereadores, e não houve quórum para deliberar sobre a ordem do dia. Então a pauta fica trancada para a próxima sessão. Nós já enviamos, enquanto presidente da Casa, diversas vezes memorando, comunicando aos vereadores da responsabilidade com relação às sessões. Estamos presentes na sessão, mas temos que cumprir o regimento da Casa. Então, isso é ruim para a Casa porque prejudica, inclusive, a pauta devido a ter projetos importantes para serem votados, que aí não puderam ser discutidos e debatidos no dia de hoje, vão ficar para a próxima sessão, que acontecerá na próxima terça-feira, pelo horário regimental. Ontem não houve sessão, sequer iniciou ali os trabalhos por falta de quórum. E quem falou sobre o assunto foi o líder da oposição, o vereador Tony Fernandes. O parlamentar sugere um acordo de bancadas para manter a realização de sessões. Nosso grande objetivo agora é coordenar a campanha de Laurence, a prefeita da cidade de Mossoró, bem como ajudar as nominatas de vereador, como do MDB, que a gente está ajudando, inclusive, justamente por entender que o processo político não necessariamente você estando candidato, você vai sair dele. Eu estou participando como agente político, não só de coordenação, mas também de articulação de todo esse processo. E assim, eu saio da Câmara Municipal, não vou dizer
disputar. Foi uma escolha minha, inclusive, de não disputar para vereador. Já era uma escolha minha há muito tempo, né, que eu não ia mais para a reeleição, já era um objetivo já do nosso time, do nosso grupo, mas dizer que eu saio de cabeça erguida por estar fazendo um trabalho correto, um trabalho sério, né, na cidade de Mossoró, com responsabilidade, inclusive, sendo líder da oposição, mostrando as falhas, e saio de cabeça erguida, né, por mostrar realmente um trabalho correto, né. Somos uns vereadores também que não usa a regalia dos vereadores, né, que é a verba de gabinete, que é as gasolinas, as diárias, né, tenham sido um dos vereadores mais atuantes e produtivos. Então, assim, a gente fez um trabalho sério aqui na nossa cidade e saldo de cabeça erguida. Bem, como você ouviu aí, o vereador Tony falou sobre o seu futuro na política e não sobre a questão relacionada à falta de quórum. A gente vai separar este trecho e trazer no outro dia, tá bom? Ele fala justamente sobre alinhar junto, até mesmo do governismo, oposição e situação para tentar fazer com que as sessões aconteçam, que elas sequer iniciem por falta de quórum. Então, é assunto que a gente vai acompanhar, né? Porque a campanha vai começar sexta-feira agora, vamos ver como é que vai ser o posicionamento dos parlamentares na próxima terça, na próxima quarta. A gente espera que tenha sessão, né? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Ulisses Reis. Professor, e mais um levantamento, né, que o senhor fez junto com seus alunos lá do mestrado da UFESA, traz ali o número, a quantidade de candidatos, né, à Câmara de Mossoró, mas relacionando os bens que foram ali, vou dizer, declarados, foram colocados ali no sistema, né? Porque a gente percebe até mesmo ali uma certa ausência, né, nos dados, mas esse não é o ponto. O ponto é que vocês fizeram também um levantamento sobre os bens declarados dos candidatos à Câmara de Mossoró. E o que chamou a atenção? Até agora há pouco eram 207 candidatos registrados lá no Divulga Cande. O que chamou a atenção? Sim, Vonúvio, assim, só para dar o crédito, né, quem fez esse levantamento hoje especificamente foi o Adailson, um aluno meu, em diálogo com a equipe também que está fazendo um trabalho similar lá no Pernambuco, do professor Dalson Brito. A gente trocou uns códigos aí para chegar a esse levantamento de maneira rápida, né? Porque nem fechou o ciclo e a gente já está com esses bens. Geralmente o pessoal olha mais para os bens dos prefeitos e a gente resolveu olhar para os bens dos vereadores. Como você falou, são bens autodeclarados, né? Então, fica sempre aquela percepção de que pode ser que esteja faltando alguma coisa ali. E nós temos alguns pelotões, né? Assim, a gente resolveu, até já está lá no seu blog a matéria, para o telespectador que quiser ver, a gente resolveu pegar os candidatos que têm mais bens declarados, né? Os 10 mais, e os que têm menos bens declarados, chegando até o ponto de haver candidato com R$0, né? Nenhum bem declarado. E dentre os que têm mais, o quantitativo máximo que a gente alcançou foi algo em torno de R$600 mil, né? 600, 560, 570 e por aí vai. Nenhum candidato a vereador ou vereadora chegou a declarar patrimônio de 1 milhão ou mais, apesar de que, assim, a cidade, a boca miúda, sabe quem tem mais patrimônio, quem tem menos patrimônio. A gente até conversava antes que esse é um mecanismo que pode ser considerado um pouco falho, porque não existe uma fiscalização efetiva, mas ele está lá direcionado, no mais das vezes, para que a população tenha ao menos um parâmetro sobre qual é o patrimônio dessas pessoas. Eu diria um detalhe interessante, que até não foi explorado no artigo, mas que eu fiquei pensando depois, que existe uma tendência dessas candidaturas, não só de Mossoró, mas eu acho que Brasil afora, de tentar ostentar em algum grau uma postura um pouco franciscana, né? Franciscana em que sentido? Parece-me que existe na percepção dos candidatos e das candidatas que o eleitorado gosta de votar em pessoas que são do povo, né? E pessoas do povo, no linguajar popular, muitas vezes se traduzem em pessoas que têm menos recursos econômicos. Então, parece haver uma coisa chamada uma corrida ao chão, ou como dizem os americanos, uma race to the bottom. Vamos competir para ver quem declara menos, né? E que mesmo você ostentando um patrimônio maior nas ruas, lá na declaração de bens do TSE, o patrimônio não é tão avantajado. E o engraçado, tem candidatos de primeira viagem, né? Candidatos que estão concorrendo pela primeira vez, que aparecem com muita ênfase nas primeiras colocações, né? Tem até um colega meu de escola que ele está posicionado entre os 3 primeiros. Eu achei até engraçado. E isso me levou a pensar também, aqui, já batendo um papo contigo, não é muita análise,
se às vezes a pessoa, quando está chegando pela primeira vez, até por uma falta de experiência ou coisa do tipo, ela coloca um patrimônio maior do que quem já veio em outras oportunidades e já achou outros caminhos para demonstrar esse franciscanismo, né? Vou por assim dizer. É meio para ter ali... eu não sei qual seria o objetivo até mesmo da própria justiça de colocar esses bens, declarar esses bens, esse posicionamento, né, diante do que a pessoa tem. Mas o que isso significa, além dessa questão do franciscanismo, né? Mas o que isso traz de relevante para o debate, a transparência? Declarar verdadeiramente o que tem ou se declarar algum bem para uma candidatura? Eu acho que tem duas vertentes aí que a gente pode tirar. Uma vertente mais institucional e uma vertente mais política mesmo, de faro, de feeling, né? A vertente mais institucional é o seguinte: o TSE e a Justiça Eleitoral Brasileira, Vanúvio, eles são um ponto fora da curva no mundo. Você pode pesquisar em outros sistemas jurídicos mundo afora e você não vai encontrar uma justiça eleitoral tão bem estruturada, tão robusta e tão enfática quanto a nossa. Né? Um segmento do Poder Judiciário que é responsável por elaborar resoluções, por aplicar a eleição e por julgar os conflitos. É quase um executivo, legislativo e judiciário, tudo junto. Isso é uma coisa nossa, criada desde a Constituição de 34, aperfeiçoada com o tempo. E uma das missões principais de um sistema judicial eleitoral como esse nosso não é só fazer eleição. É principalmente passar transparência e confiança à população de que as eleições, no geral, são limpas, e que, no geral, quem ganha leva, e que, no geral, quem perde vai ser demitido no dia 1º. E essa é a missão, talvez, simbólicas principais do TSE. E aí, nessa pegada, a ideia é de que a regulação foi criada mirando uma coisa. Quando a pessoa se candidata, ela vira pessoa pública. Pessoa pública como não haverá segredo. Se não há segredo, o patrimônio também tem que ser declarado. Porque isso, em algum grau, traz confiança para a população, que sabe qual é o patrimônio dos candidatos, a vereador, vereadora, prefeito e por aí vai. Isso é um ponto estrutural. Agora, o ponto mais político chega até a ser um pouco jocoso, porque às vezes você vê registros de candidatura e declarações patrimoniais que são, em certa forma, risíveis, né? Só para pegar um dado aqui em Mossoró, e é público, portanto, não tenho nenhuma dificuldade de falar, já foi feito o levantamento, por exemplo, dos patrimônios para prefeito. E aí, do que eu vi, que eu me lembro hoje de manhã, a gente tinha o prefeito Alisson com 500 e poucos mil, o Genivan Vale com 500 e poucos mil, o candidato Vitor Hugo, de um partido novato, Vitor Hugo, aluno meu, inclusive, com um patrimônio de 48 mil declarado, e o presidente da Câmara com patrimônio de 46 mil, né? E a gente até brincava, né, que o candidato socialista tem mais patrimônio do que um candidato do establishment, porque é presidente da Câmara. E é isso, assim, eu sei que fica um pouco jocoso quando a gente comenta, mas em algum grau mina um pouco, né, quer queira ou quer não, a percepção que o eleitorado tem sobre a fidelidade da informação declarada ao sistema da justiça eleitoral e, dito isso, mina um pouco também a confiança e a credibilidade na palavra das pessoas. Interessante, porque alguns dados, né, que a gente vai vendo lá, de alguns candidatos registrados Rio Grande do Norte afora, eu vi lá declarando terreno de R$1.000. Eu não vejo há muito tempo nessas placas de vendas terreno a R$1.000. E tem lá muito disso, né, no Divulga Cândido. Professor, para a gente encerrar, 5 segundos para o pessoal saber onde é que está todas essas publicações, o site para lá conferir e se atualizar desses levantamentos que vocês realizam. Certo, Vanúvio. Para quem está em casa e que quer acompanhar esses levantamentos, é só seguir, o caminho mais fácil é seguir o perfil no Instagram do nosso grupo de pesquisa. E qual é o endereço lá no Instagram? É só entrar no Instagram, digitar no campo de busca mqd.lab, né? mqd.lab, que é o laboratório da gente. Obrigado pela oportunidade, né? E aí fica aí o meu abraço de coração para o telespectador e para você também. Seja sempre bem-vindo. Vai ter que voltar mais vezes aqui durante esse período. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.